pessoal, nós estamos aqui hoje para comentar um pouco sobre a oportunidade que nós tivemos para encerrar a 16ª edição do Simpósio Brasil-Sul de Suinocultura, onde nós propusemos um debate amplo com as agroindústrias, né, que operam em Santa Catarina e em outros estados também do Brasil, tendo também o representante do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal para discutir o tema de perdas ao abate e como que a gente vai conduzir, né? Então, foi um momento ímpar, os colegas trouxeram os seus dados, a gente parametrizou para mais ou menos saber, né, o tamanho do problema em cada corporação dessas. As corporações que a gente teve aqui na discussão foi a Aurora Alimentos, a Seara Alimentos, a BRF e a Master. Então, essas corporações juntas, elas produzem mais de 85% da produção industrial de suínos, então esse é um recorte importante para a discussão, e que são corporações que têm uma maturidade muito importante na questão de conseguir ter os seus autocontroles e de conseguir trabalhar junto com o Departamento de Inspeção para a gente evoluir nessas questões. Então, o debate foi composto de 3 perguntas, basicamente, né? Eu tenho aqui comigo o Dr. Ricardo, que está representando o Dipoá, que nos ajudou muito na discussão, e o Dr. Sérgio Carvalho, que vem da Aurora Alimentos e que trouxe uma abordagem bem importante do campo, e aí depois a gente pode passar a palavra para vocês, né? E nós tivemos outros colegas também, que não podem estar presentes aqui, né, porque a gente já tem até limite de pessoas aqui para essa discussão. Então, de forma geral, as perdas ao abate, elas são consideradas muito grandes, independente de ser do campo, ou de ser do pré-abate, ou de ser de problemas operacionais dentro da indústria nessa fase final aí. Então, a gente precisa, de uma forma coletiva e construtiva, encontrar essas oportunidades e melhorar o nosso sistema, tá? Porque é uma questão de sustentabilidade para todo mundo, né? Ninguém quer perder no final. Então, a gente acha realmente que uma perda no abate ele é um fracasso do sistema, né? Porque ele usou toda a energia do sistema, todo o conhecimento técnico, os recursos, né, para chegar no final e não conseguir disponibilizar essa proteína. Então, esse é um consenso que tem que ter e nós todos temos que trabalhar juntos, né, para conseguir melhorar esse tema. Então, foi uma oportunidade muito importante, eu acho que nós abrimos essa discussão de forma transparente para o pessoal que participou do evento e eu gostaria de passar a palavra aqui para o Sérgio, primeiro, pode ser, Sérgio? Pode ser. Para que você traga para a gente, assim, ó, qual foi a mensagem, o que te chamou mais atenção, o que teus colegas de outras agroindústrias falaram que foi importante, né, agregar aquilo que você trouxe com a opinião dos outros. Tá joia. Bom dia a todos. Pessoal, é uma oportunidade muito grande de estar debatendo esse tema aí, que é o nosso dia a dia, né? Seja da agroindústria, seja do trabalho do serviço oficial, né, Ricardo? E como os outros colegas das agroindústrias, a Mônica, o Fabiano e a doutora, o Augusto, perdão, e a doutora Marisete, nós exemplificamos para tangibilizar uma unidade de abate de 4.000 animais dia, né? Então eu vou trazer aqui o exemplo da Aurora, desses 4.000 animais dia, em 312 dias de abate no ano, nós abatemos aí 1.248.000 carcaças, né? Desse total aí, a gente tem uma perda total, né, uma perda efetiva aí de 2,3%, que a gente totaliza aí em torno de 28.700 cabeças perdidas, lógico que isso partindo que 100%
essa é a perda total, né? Mas não existe uma perda zero, é evidente. Isso em dias de abate seriam 7,17 dias que a gente produz desses 312 e não consegue aproveitar. Isso daí tem as destinações aí de cozidos e graxa. Então, nessa fala, é só para tangibilizar, a gente tem desviados ao DIF em torno de 25%. Quando a gente vê só causas de doenças sanitárias, são 14% a 15%, que é desviado por causas de campo. E eu vejo aí, vem o equilíbrio que nós temos que construir, né? Sendo o campo fazer o que lhe compete, e fazer o dever de casa bem feito, enquanto a gente também tem oportunidades no sentido do aproveitamento. E aí vem desde treinamentos, que isso envolve tanto parte a indústria, a parte de campo, e depois, lógico, o Ricardo vai estar abordando a parte de ministério, mas também tem as oportunidades que a gente vê e foi amplamente discutido lá, que são as oportunidades que tem a nível de legislação e também capacitação das equipes que estão lá nas unidades fazendo o seu trabalho lá de fiscalização. Para nós, assim, para as oportunidades que a gente tem hoje a nível de campo, o nosso maior volume de desviados é por questões respiratórias, em torno de 70% até 75% dos desvios de campo é causa respiratória, e são os agentes onde a gente mais investe energia, né? Recursos, tanto de pessoas como recursos financeiros, para dirimir isso daí e minimizar os impactos. E foi muito discutido durante todo o simpósio, foram abordados temas de cunho sanitário, de microbiota, temas de treinamento, gestão de pessoas, que eu falei lá, né, Jaluz e Ricardo, que se a gente execuir o que foi todas as palestras que foram feitas no simpósio, durante o simpósio, a gente não precisa nem tirar 10, né? Se tirar 9, a gente já consegue melhorar bastante. Mas a gente está partindo de um número, e esse número a gente está vendo a oportunidade que tem de reduzir as perdas e impactos. Essa é a verdade, não é zerar esse número, né? E aí vem o que compete a cada um, e eu acho que depois eu posso estar fazendo um comentário aí de finalização, que eu passaria então devolveria a palavra à doutora Jalusa. Tá bom, Sérgio, é interessante a gente saber, né, o que mais pega, né, qual é o ponto mais crítico de tudo isso, e essa questão de que nós estamos investindo mais aonde a gente mais perde tem que fazer a gente refletir, né. Então, realmente essa coisa de sistema de produção e de uma visão mais ampla da cadeia, ela tem que entrar, porque a gente tem essas dificuldades. E eu queria fazer um comentário. Eu acho realmente que a gente conseguir fazer um trabalho, e eu acho que esse é o grande desafio do pessoal de campo, é trabalhar com tanta gente, com tantos produtores, é ter a garantia de que tudo será bem feito. É claro que nós vamos ter falhas, mas minimizar as falhas num grupo tão disperso, né? Então, realmente, esse trabalho do campo, ele é um trabalho muito árduo. É um trabalho de formiguinha e é um trabalho que esbarra em questões desde culturais, né, até de treinamento, de educação básica, né? Tem muitas coisas que vão interferindo aí com quem a gente tem que lidar. Comunicação, relação com pessoas, como é que tu convence alguém a passar uma vida fazendo a rotina sempre bem feita. Então são outras ciências até, né, que vão nos trazer ajuda para essas respostas. Porque eu acho que uma das grandes questões dos protocolos, tanto da granja quanto da indústria, na indústria ela é concentrada, ela é mais o sistema de controle opera, né?
um HACCP da vida, né? Programa de qualidade dentro da indústria, tu tá do lado do cara que está operando. Então é mais fácil ver, é mais fácil corrigir. Agora no campo, tu está trabalhando com essa coisa muito dispersa. Então eu acho realmente um grande desafio para o pessoal do campo, né? Conseguir manter a motivação dessas rotinas que a gente precisa manter, né? Então, realmente é um desafio. Bom, agora eu vou passar para o Ricardo, então, o Ricardo pode nos ajudar com essas questões de modernização regulatória, né? Hoje a gente tem um sistema inclusive de boas práticas, né, Ricardo, para a modernização regulatória, com avaliação crítica de quem será afetado. Então, existe também ciência e análise de risco em cima de modernização de regulatório. Então, os esforços do Ministério, o que a gente pode ajudar, como que o setor pode se comunicar, né, o que facilita a vida de vocês no sentido de propor as alterações que possam ser propostas. Depois tu pode falar no final também dessa questão dos treinamentos, né? Enfim. Bom, olá a todos, a Luza e Sérgio. É uma satisfação por parte do Departamento de Inspeção ter esse momento para expor um pouco daquilo que a gente faz, ao mesmo tempo que esse debate, eu tento me recordar aqui, mas não lembro, uma outra oportunidade que eu tive dentro do serviço, em fazer um debate tão franco, tão aberto, né, com cada uma das empresas, aqui representadas agora pelo Sérgio, mas abrindo o seu leque de problemas, os seus leques de dificuldades, de perdas e de oportunidades. Ao mesmo ponto que a inspeção teve uma cadeira, então, num simpósio tão significativo para a suinocultura, como é esse 16º simpósio, né? O Ministério também ser convidado, também fazer parte desse debate para construir. A gente tem uma ferramenta hoje de trabalho na inspeção permanente, então a inspeção é um ponto de vigilância permanente nos abatedores, né? A cada abate sob inspeção, eu falo aqui da inspeção federal, mas dos outros âmbitos também, é um ponto permanente de vigilância de saúde animal e principalmente de saúde pública, né? Os dois nossos pilares de sustentação, saúde animal e saúde pública. E dentro da saúde pública, né, acho que esse tema perdas e oportunidades é bastante focado para isso, para a saúde pública. A gente tem hoje uma ótima ferramenta para saber qual é o verdadeiro perigo, qual que é o problema e qual é o tamanho desse problema que a gente enfrenta hoje na indústria, né? A gente passou a descobrir e tratar ele melhor com a evolução da suinocultura. A gente entendeu que o problema deixa de ser macroscópico, parasitário, e se torna microbiológico, microscópio, né? Eu não tenho a habilidade hoje de ver qual é o perigo, né? Eu não consigo observar com as técnicas de inspeção a bactéria, mas saber que ele existe. Ainda tenho minhas linhas de inspeção moldadas ainda para cortar, abrir, olhar, palpação. Eu sempre digo que inspeção se fazem com os sentidos, né? Ainda não colocaram uma máquina que tem os sentidos para fazer, né? Então eu uso a visão, eu uso às vezes a audição, eu uso o tato, né? Muito para fazer a inspeção. Mas essa inspeção moderna que a gente espera, que a gente se planeja para se colocar, é cada vez mais entendendo como controle de um processo. E não só um processo de abate, né? O controle de toda a cadeia de produção dos suínos, né? Então, desde a fábrica de ração, desde das matrizes, as diferentes fases de creche, terminação, saber que o que ele está produzindo lá, ele não produz suíno, ele produz alimento, né? Então, a forma mais eficaz de toda essa cadeia é chegar a diminuir esses 7 dias, como o Sérgio disse aqui, que ele produz por ano, nesse molde de 4.000 suínos por dia, e não vira produto, né? Isso vira perda. E a oportunidade que a gente tem para trabalhar nisso, aplicando ferramentas modernas, você mesmo disse, HCCP, boas práticas de fabricação, e principalmente conhecendo o risco. Então, a gente trabalhar nesse tipo de inspeção baseada no risco estimado que essa produção existe. Então, através de muita ciência, de muito conhecimento, a gente sabe que hoje o que pode levar
a doença, o que pode levar a motivos, eventualmente até de morte, estão muito ligados às bactérias entéricas. E é uma coisa que eu não consigo tirar do suíno, eu não consigo esterilizar o suíno no campo, eu não consigo fazer que ele não viva sem bactérias, é um cenário ilógico. Então, a gente aplicar essas ferramentas de conhecimento, realmente a inspeção chegar onde pode minimizar, pode mitigar os riscos. E tivemos avanços muito importantes nos últimos 5, 10 anos, né, com todo esse conhecimento aplicado. A gente teve em 2018, no Ministério da Agricultura, um tão esperado, que a gente já esperava há muito tempo, o Programa de Redução de Patógenos, focado em bactérias entéricas, focado também em salmonela, em E. coli, que a gente conhece, né, o número, conhece como está o desempenho de cada processo de abatedouro. A gente sabe que o abate ele não consegue melhorar a situação de campo, né? Em termos práticos, ele piora, né? Na pior dos cenários. E não é o que a gente espera. A gente espera redução microbiana na transformação do músculo em carne, e a gente pensa que junto com qualidade, né, com toda a questão de maciez, de perda econômica por não gotejamento, por não PSC, mas que também se reduz essa contagem microbiana. Que essa carne tenha mais qualidade, tenha mais cor, seja mais saborosa. Então tenha os requisitos negociáveis, mas também os requisitos inegociáveis, que é a inocuidade, sejam aplicados. Então, trabalhar com ferramentas de controle, eu acho que é a proposta, é essa luz. A conclusão do trabalho foi, o que vocês esperam para o futuro? Então, a gente sabe que é trabalhar com esse tipo de ferramenta, né? A gente já escuta em tecnologia da informação, inteligência artificial, sistemas de vídeo monitoramento para avaliação, mas vai ter que ter muita ciência para colocar isso em prática. A gente só vai colocar isso com muito conhecimento. Então, a gente tem que ter um serviço rápido, ágil e muito capacitado para trabalhar com isso. Hoje o Ministério investe muito, nós temos uma plataforma da Enagro, que é a Escola Nacional de Agricultura, que fornece muito material produzido por fiscais dentro de abatedouros para buscar isso, uma padronização, uma capacitação, que a inspeção fique cada vez mais harmônica. Que lá no norte do país e no extremo sul do país eu tenho o mesmo objetivo. Saúde e inocuidade nos processos que eu estou aplicando de inspeção. Então, para mim, particularmente, foi muito importante participar disso e escutar o setor, escutar quais são as agruras, o que incomoda e também tentar levar a preocupação do departamento em sempre se guiar para mudanças baseadas em ciência, em técnica. E a minha satisfação de encontrar um evento onde realmente quem estava aqui se aplicou nesses 3 dias de congresso para trazer esse conhecimento e trazer essas ferramentas para deixar a carne suína mais sadia, mais segura e mais confiável para o consumidor. Eu quero fazer um comentário que eu fiz lá embaixo e que eu acho que a gente não pode esquecer, que é a robustez do sistema de inspeção federal do Brasil. Ele é o nosso ponto de vigilância e ele vende a nossa carne, né? Então a gente tem que ter essa questão, né? Nós temos esse projeto da inspeção com base em risco, que já está regulamentado desde 2018. Nós temos um tempo, a gente gostaria que ela tivesse mais espalhada no país. A gente entende os anseios assim da cadeia, são muito relacionados com a parte comercial também, né, Sérgio? E quando a gente olha para outros países, a gente vê que os processos são os mesmos, né? E no nosso caso, que a gente tem uma fragmentação de dados, que a gente teve que produzir dados, né? Nós tivemos que ir para o campo, esfregar carcaça, coletar material, trazer para o laboratório para processar, para incluir esses resultados na análise de risco para chegar às nossas conclusões. Então, o Brasil, pela fragmentação dos dados, ele sofre mais em termos de tempo. Se a gente está na Europa, a gente tem um comitê onde a gente faz a pergunta e dá 1 ano para eles responderem sobre o que é risco de contaminantes ou coisa assim. Então, realmente a gente tem as nossas fragilidades do ponto de vista estrutural, e não é só de estrada, é também de base de dados, para a gente agilizar esses processos e conseguir ter respostas mais práticas, né? Nós trabalhamos no projeto 4 anos, né? E muito disso foi dedicado para a produção de dados. Então, isso é uma coisa importante que o sistema, por exemplo, tanto da inspeção quanto
do que acontece nas agroindústrias, pensando em campo, enfim, que a gente consiga, talvez até com acessos diferentes, né? Um acesso que dá para a indústria, um acesso que dá para o ministério, mas enfim, a gente ter insights para como a gente ter esses bancos de dados que possam fazer, inclusive, a pesquisa, a epidemiologia quantitativa, né, que nós temos gente muito boa aqui no Brasil, né, com formação internacional, para que isso seja feito com uma forma mais simples, né? Mais fácil. Sim. Então, essas coisas também, elas dizem respeito à velocidade das tomadas de decisão. Porque tu imagina, né, Sérgio, que se a gente precisa ir para frigorífico, fazer um sistema de amostragem para ver se o negócio acontece ou não acontece, é uma coisa mais difícil, né? Então, esse é no transatlântico que a gente estava falando, esse é um ponto que eu acho de atenção também, que no momento que a gente tiver os dados menos fragmentados e que os analistas de risco, que é a academia, aquela que eu represento aqui, não sozinha, obviamente, nós temos sempre uma rede aí de epidemiologistas nos ajudando, se a gente tiver essas coisas mais de bate-pronto, digamos assim, a coisa corre muito mais em termos de ter esse resultado baseado em ciência que o Ricardo está nos dizendo que é assim que o Ministério vai trabalhar e é assim que o Ministério quer trabalhar. Porque a gente precisa andar, mas a gente não pode dar passo em falso. Então, isso é importante, né? E quando a gente percebe, assim, que a indústria quer entrar, mas fica questionando, qual é a grande questão? É segurança. Segurança. Confiança, né? Então, eu acho que... Não inviabilizar o processo. Né? Então, eu acho que essa interação, ela é importante. A gente precisa, e voltando para o nosso tema aqui, que são de perdas econômicas efetivas, também é importante o Ministério estar inteirado disso e ver o tamanho desse número. Né? É claro que a indústria tem muitas oportunidades para ir fechando as torneiras, né? Mas tem questões que não são associadas à saúde pública que elas podem avançar. Com certeza. Né? Então, elas não têm problema, não existe o risco se elas avançarem, né? Mas com certeza. Então, eu acho que realmente a gente abriu a gente começou a escrever um livro que estava muito no lado do analista, do gestor de risco, que somos a academia e o Ministério. E aí eu queria fazer um outro comentário que eu acho bem importante. A indústria, ela não participou no início do projeto, por quê? Porque o método de análise de risco vislumbrado pelo Codex, que foi o que a gente fez, nós não copiamos modelo nem americano nem europeu, nós olhamos para o que o Codex nos dizia, nos orientava, e a gente trabalhou nesse sentido. Então, nesse momento, a indústria não tem que dar pitaco em risco. Eu acho que isso é risco. Não. A indústria tem que ficar de fora da primeira avaliação. O avaliador de risco tem que trabalhar sozinho, tá? Sozinho no sentido de analisar mesmo e dizer, isso não é, isso para essa categoria pode ser, e o nosso problema está aqui, a gente tem que botar o foco aqui. E isso vai ser entregue para o gestor de risco, que numa análise, inclusive econômica e social, vai dizer, eu não tenho nem dinheiro para correr atrás de um risco que é quase negligenciável, que não tem sentido isso. Nós vamos proteger muito mais a saúde do consumidor se a gente botar esse exército, porque é um exército que o Dipoá tem no campo, a focar naquilo que realmente importa. E que pelo comentário do Ricardo, a gente já entendeu que são riscos microbiológicos, porque estão vindo de uma produção intensiva, onde a gente tem dificuldade, né? Quando a gente tem um confinamento, o risco é diferente do não confinado. Né? E nós temos uma outra riqueza no nosso sistema integrado, que é a rastreabilidade total.
A velocidade das informações, né, de que o campo se retroalimenta com os dados de indústria. Então, isso pode não ser, e é um ponteiro da onde a gente vai olhar, né? Todas essas perdas que você leva da parte respiratória, tal, mas o quanto desse gasto de energia, de recursos humanos, que o serviço público está colocando, né, ele está revertendo em saúde pública para as pessoas. Então, eu acho que é isso que o gestor, você falou muito bem a coisa que eu gostaria de reforçar. Qual a informação que deve chegar para o gestor? É aquilo que leva saúde para as pessoas. Então, o dado tem que chegar muito polido e direcionado para essa área. Né? Então, tudo que se trabalhou nesse projeto, que a Jalusa, você tocou, né, de 2014 que se iniciou, desde a produção científica que foi feita pelo Eduardo na época, né, a publicação de 20 anos, né, de toda a literatura do mundo correlacionando consumo de carne suína com doença e morte. Então, é um momento que não pode haver uma pressão externa, é um momento que o gestor tem que trabalhar, ou quem vai produzir o dado para o gestor de risco, trabalhar sem esse tipo de pressão, né, para realmente saber se a gente vai... Quanto mais afinado tiver isso, automaticamente fica mais fácil mexer em perdas. Se daqui a pouco identificar em algum ponto, olha, isso aqui é um requisito negociável. Né? Isso aqui não é um requisito inegociável, que é saúde. Né? Saúde, em nenhum dos momentos a gente pode chegar que a gente pode deixar isso vamos deixar a mercê ou vamos deixar um ponto de dúvida. Não podemos ter dúvida em saúde. Mas aquilo que certamente a academia, a ciência nos mostrar, certamente o gestor de risco vai ter segurança técnica para decidir assim. Porque ele precisa... Desculpa, Sérgio, ele precisa entrar num equilíbrio, né? Do que é saúde pública, do que é factível... Né? É difícil, é uma posição que não é simples, porque quando a gente a gente chama para a responsabilidade, a gente começa a fazer as perguntas, né? Então, assim, nós estamos discutindo aqui bastante essa ferramenta da inspeção com base em risco, porque ela é baseada na divisão de responsabilidades. Então, essas lesões, nós entregamos para o Ministério e dizemos, essa lesão aqui é uma lesão respiratória causada por um patógeno que não está na lista dos prioritários para a carne suína. E não está envolvido em surtos de doenças transmissíveis por alimentos. Então, você me retroalimenta de uma informação que, tecnicamente, eu posso pensar que realmente é um requisito negociável. Negociável, deixa muito claro, né? No ponto de vista de saúde pública. Então, ele é negociável, não é inegociável. E, a partir disso, a decisão do gestor pode ser essa. Porque o gestor, ele pode, inclusive, as questões econômicas de como que ele trabalha, a equipe dele também importam, né? Porque ele vai fazer uma análise interna, não só uma análise externa, né? De todo o impacto do tempo e do número de pessoas, os frigoríficos cada vez maiores, vai precisar de mais gente, então tem toda uma questão aí de dar conta de uma inspeção que olha 100%, que corta 100%, para um posicionamento de passar para a indústria aquilo que não tem risco e botar o auditor numa posição de auditor, né? Isso aconteceu numa velocidade, desculpa só cortar o Sérgio, mas impressionante, onde o Brasil passou de 30 anos atrás a quase que comprador de carne suína, o terceiro, quarto maior exportador do mundo, né? Então passou lá de uma coisa insignificante a um dos maiores players no mundo. E junto com isso, né, o sistema de inspeção tem que se modernizar, tem que pensar lá para frente, para onde vai essa produção de suíno? Né, a gente vê as plantas aumentando, os plantéis aumentando, a necessidade de proteína e de proteína com determinada qualidade e inocuidade cada vez maior. Então as ferramentas para levar saúde para as pessoas também estão sendo modernizadas. Bom, a gente falou muito daqui do nosso projeto, né? Porque a gente adora o projeto, mas eu gostaria que o Sérgio comentasse, assim, do ponto de vista da indústria, dar uma pincelada no campo, nas questões operacionais, o que incomoda, onde é que está o problema e o que tu vislumbra para frente. Sim. Não, ótimo. Pergunta fácil, né, Sérgio? Eu acho que primeiro pontual, o debate foi extremamente equilibrado, uma balança que não foi só cobrado parte do Ministério ou parte só do campo, ninguém se vitimizou no processo, né, de discussão. E eu vejo que um apelo da agroindústria, como veterinário, que nós fomos formados para cuidar de saúde pública, cuidar de sanidade, do bem-estar dos animais,
Mas quando a gente fala, só trazendo assim insights do que foi discutido no debate, quando a gente, eu acho que o que ficou de bem pontuado no debate, e aí vem, eu acho que parte que tanto o grupo da agroindústria, o Ricardo, pobre do Ricardo, estava sozinho no debate, mas a Jalusa também como Embrapa, agora a gente vai ter que oxigenar esses pontos que ficaram lá, para a gente agilizar esse processo de mudança que precisa para a gente perder menos. Esse foi o conceito assim, da discussão. Mas quando a gente fala do campo, as perdas respiratórias, a gente vai cessar isso, cada vez a pressão está maior, os criatórios estão maiores, a sanidade vem melhorando. Um exemplo, a mortalidade de campo vem melhorando vertiginosamente, vem diminuindo a mortalidade de campo. As condenas sanitárias, elas estão estáveis, aumentando. Algumas agroindústrias mostraram ali um número maior, outras menores. Então, isso daí é muito momentâneo. Quando a gente pegar uma análise de maior período, daqui a um pouco, a que estava melhor podia estar pior, e isso é um cenário que acontece. Eu vejo que das questões assim, bem pontuais que ficou da discussão, são a questão dos aproveitamentos das destinações, né? Quando a gente pega uma doença de suíno respiratória, que é crônica, que são aquelas oportunidades que hoje, né, Ricardo, a legislação não nos permite, ou talvez nos permita, e aí vem, eu acho que dirimir mais sobre esse assunto, de encorajamento do processo produtivo e tanto oficial, para que a gente aproveite um exemplo que foi dado lá, foi das doenças crônicas, né, as pleurisias lá, que são outro ponto de nomenclaturas, né, que foi pedido septicemia, que é um nome forte, que a gente tem hoje, isso fica difícil explicar, né, porque no conceito de septicemia é um conceito de um suíno que estraga até o subproduto desse suíno, né, então conceitualmente, ficou também isso daí discutido. Na questão dos processos, a questão das fraturas, né, que é devido à insensibilização. A gente sabe que tem já uma forma com gás, mas não são todas as unidades que tem. E aí veio a questão do tempo, até a Jalusa bem falou, a Mônica deu um bom exemplo da questão de tempo e dose, né, dependente da ractopamina, porque a gente sabe que aonde a gente tem fratura, maior fratura é em animais que usam ractopamina, onde não usa não, porém a diferença desse custo, né, o que se aproveita e se gera mais de volume de carne utilizando essa molécula que é permitida, é enorme na questão de custo e produção mesmo, e sustentabilidade. Então, eu vejo, e nós da parte de campo, todos os passos, a gente focou muito, falou muito de biosseguridade, ninguém escondeu, em nenhum momento acusou, sem antes falar dos seus desafios. E aí eu vejo que é um processo, tu falou ali duas ciências, e eu achei bárbaro aquilo dali pelo seguinte, quando a gente fala ciência das exatas, produção, que é biologia, que a gente foi formado e aprendeu, e isso daí tem nutricionista, tem sanitarista, tem toda a parte que produz, engenheiros de produção, de alimentos e tudo mais. Mas quando fala da ciência de pessoas, e foi um tema que o Leandro palestrou aqui, muito bem falado no simpósio, essa ciência que é uma ciência que a gente às vezes parte do princípio que ela anda sozinha, e ela não anda sozinha. Muito essa bem, ciência que daí, Ricardo, fica nós, o campo, pensa o desafio que a gente tem para fazer todo um quadro técnico, produtores, fazer a mesma coisa, com o mesmo comprometimento e principalmente o engajamento, que foi o que ele falou muito bem. Isso daí, né, Ricardo, muito provável que tu tem esse mesmo desafio no Ministério da Agricultura, e tu ali falou dos padrões, a Jalusa lá no simpósio, lá na discussão comentou, a questão lá da instrução moderna, um exemplo, eu fiz o treinamento, né, participei do treinamento, fui aprovado, e aí a questão, quando a gente fala alinhar o julgamento da análise lá das carcaças, o que é quase que nem dizer o que é bonito e feio. Então, como que a gente parte de comunicação, parte da ciência das ciências humanas das pessoas, e esse é um ponto que a gente tem que trabalhar, e é um desafio, tu deu um toque na tua fala sobre isso, é um desafio, Ricardo, que a gente tem, que é o preciso do encorajamento dessas partes envolvidas aí no processo,
porque senão a gente acaba o quê? Enquanto a gente está falando, está sendo abatido e está sendo perdido. E a gente sabe que tem distorções de critérios. E esses critérios, quando a gente fala, eu sempre parto de um princípio do bem de produzir, das coisas boas, analisando sempre a metade cheia do copo, né? Mas talvez é medo, receio, desconhecimento e não maldade. E esse é um ponto, eu acho que é bem importante de como nós agora acelerar esse processo para melhorar isso daí, porque é aí que estão as perdas. O campo tem que fazer a parte dele, se compromete e faz bem feito, vamos falar a nível de Brasil. O Ministério, que também faz o trabalho dele bem feito e tem oportunidades. Então, nesses dois lados, utilizando a ciência, Embrapa e outras universidades, o que a gente tem que fazer para que se convençam e mudem lá, assinem para a gente realmente ter efetividade e redução das perdas, né? Eu acho que é nesse lado que eu entendi toda a nossa discussão e foi brilhante, porque nunca teve. Eu tenho 19 anos de suinocultura, de trabalho, nunca tinha participado também, Ricardo, tu comentou isso daí, nunca participei de uma discussão tão franca, aberta, respeitosa, madura, né? O debate técnico eleva tudo, né? Traz esse tipo de dúvida, esse tipo de pergunta. Então, quando é técnico e quando tem uma régua para medir, a gente consegue falar todos no mesmo patamar, né? Então, foi ímpar mesmo essa oportunidade, né? Não sei se existem mais eventos desse tipo, mas segmentado especificamente no nicho da suinocultura, eu também nunca participei. E foi salutar ver todas as empresas, né, debatendo de forma muito franca, de forma a tocar o dedo em cada agrura, em cada dificuldade sua, e ao Ministério também, aqui eu represento, né, saber das dificuldades de mudança, mas assim, feliz com um cenário que cada vez mais vem sendo impactado quando a gente coloca a ciência junto. Então, a partir do momento que a ciência está me sinalizando para um lado, que me dá segurança, porque a gente trabalha, mais uma vez, um requisito inegociável, que é a saúde das pessoas. Então, se existir algum tipo de dúvida, a gente não pode andar. Agora, quando a ciência nos demonstra, com estatística, com epidemiologia, com patologia, aí fica fácil mudar. Quando eu estou amparado com essa razão científica, a decisão não é minha, eu sou um técnico, mas a decisão de um diretor, de um secretário em assinar uma norma, fica muito mais fácil. Então é todo um trabalho que se constrói e um evento desse é motivador dessas construções. A gente falou ali sobre fraturas, né, Geluz? E é um fato que está acontecendo agora, essa discussão. Atualmente a gente está conduzindo isso dentro do Ministério, dentro dos determinados fóruns adequados ali dentro. O quanto que isso... quanto de saúde eu levo para as pessoas manipulando essas carcaças com fratura, em DIF ou fora de DIF. Será mesmo que eu estou levando saúde para as pessoas? Então, a gente não pode mexer na norma enquanto não tiver algo que a ciência nos ilumine. Olha, você tem segurança para mudar. Olha, eu tenho certeza, eu tenho muita convicção. Não mude, que é dessa forma mesmo. Então, a gente está vendo a coisa acontecer com a ciência aplicada. E desde que a gente tem trabalhado nessa forma, como a Jalusa já disse, não teve nenhum surto, o Brasil não perdeu nenhum mercado, né? E quando se aplicou ciência no conhecimento ou nas decisões, pelo contrário, o Brasil só ganha mercado, né? Vocês podem acompanhar pelos canais oficiais do Ministério, praticamente semana a semana se ganhando mercado de proteína animal no mundo. Então, eu acho que a gente já sabe como remar, né? A gente já tem esse oriente aí para de aonde chegar. É aplicar ciência nas nossas atividades, no nosso conhecimento. Com certeza. É o produtor e a empresa sabendo que não está produzindo suíno, né? É um controle de cadeia, um controle de saúde única, né? Desde o campo até chegar na mesa. E é gostoso trabalhar com isso, né? Você vê o teu trabalho realmente virando saúde, virando satisfação para as pessoas. É bom, é satisfatório trabalhar assim. Sérgio, você quer fazer mais um comentário? Acho que a gente já pode ir para o final, né? Jalusa, eu mais uma vez, né, eu acho que a gente já debateu lá na plenária bastante, aqui já conversou. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e acho que a gente tem que encurtar essas conversas, né, que é alinhamento das comunicações, para ter agilidade em cima de tudo que foi falado, pautado na ciência, no que é certo.
e tentar aproveitar o máximo, porque a gente está falando de sustentabilidade de pessoas, né? Num mundo que a gente tem aí ainda pessoas que passam fome e a gente não pode desperdiçar produto, e ainda mais um produto nobre que a gente está falando, que é a proteína, a carne suína. Então, eu acho que com isso daí a gente fica para mais discussões. Eu fico curioso para as próximas discussões, Jalu. E eu acho assim, ó, Sérgio, que essa questão que tu está colocando aí de evitar as perdas, de novo, é em toda a cadeia. Em toda a cadeia. Então, não é uma coisa que vai se resolver lá no DIF, né? E isso tem que ser pensado também lá quando a gente tem dificuldade ou tem a oportunidade de decidir em cima de um vazio sanitário bem feito, de tempo para fazer as operações. Será que aquilo que está na regra é muito tempo? É meio inviável para a indústria? Tá, então vamos estudar alguma tecnologia que possa nos ajudar a encurtar esse tempo, digamos assim, mas que a gente tenha a mesma efetividade, né? E que vocês tenham um fôlego para conseguir fazer as coisas no tempo que ela precisa. Então, a questão da visão holística ali, eu sou muito pragmática, assim, né? Eu tenho... O que para mim isso é justamente isso, né? De tu também ali estar pensando isso. Essa questão da redução do número de origens, que nós temos, por exemplo, fatores sociais relacionados com granjas pequenas, mas qual é a solução que a gente vai ter para fazer clusters sanitários, né? Daqui a pouco tu tem uma situação que tem uma origem única, mas é contaminado com alguma coisa que te dá muita dor de cabeça. Então, como que nós vamos tratar esse negócio? Né? E avanços e tecnologias também para conseguir reduzir isso, né? E às vezes, se tu colocar soluções simples que te ajudam a fazer o processo direito e que dá uma aliviada também na mão de obra no campo, porque na verdade é o seguinte, as pessoas não querem mais ter um esforço físico, né? Um operador de campo chegar com 60 anos parecendo que tem 80 em função do seu esforço físico, né? Nós estamos vivendo outro momento. Então, saúde única também é isso, a saúde do produtor, do operador, do colega que está dentro do frigorífico, né? E sem dúvida, quando a gente não entende o que está fazendo, a gente sempre tem um atalho que não funciona. A gente faz isso todo dia. Sim. Né? Então, nós, com as nossas coisas. Então, a questão do conhecimento e do treinamento, né? Sempre em primeiro lugar. E eu estou muito feliz, porque eu fui desafiada, né? Que no comitê científico, será que vai dar certo isso? Será que vai conseguir? Eu puxei essa responsabilidade para mim em função desses trabalhos todos, né? E em função desse tempo aí que nós estamos trabalhando também nesse tema junto às indústrias. Então, hoje, a gente já acumulou um pouco de experiência, né, no sentido de saber que as coisas são diferentes, né, tem uma queixa, a queixa de uma... Tem ali as queixas que são de todas, por exemplo, problemas respiratórios, mas o problema respiratório remete muito para o campo, né? Tem algumas outras situações que variam entre as plantas, né? Então, a gente conhece isso tudo, a gente tem conversado com os CIFs, né, Ricardo, e está à disposição, e todo este processo da divisão das responsabilidades, da gente ter certeza que nós temos um setor agroindustrial que tem condição, que já se autocontrola, né, que tem muita tradição em controle de qualidade. Então, isso tudo tem que ser valorizado. Não somos todos iguais, o Brasil é muito grande, é difícil criar uma regra para o Brasil inteiro, é muito difícil, né? Mas eu acho que se a gente trabalha com os grandes volumes, para qualquer questão, a questão onde que pega mais a saúde do consumidor? Em quem vende mais, porque vai atingir mais gente. Onde que pega mais a redução dos antimicrobianos? No maior volume de produção. Né? Então, em que tipo de granja que eu tenho que trabalhar para reduzir os antimicrobianos? Né? É mais na ração? Entende? Então, assim, ó, vamos falar dos volumes, né, que são grandes desafios.
E aqui também. Então, se a gente trabalhar com essas indústrias que têm essa maturidade, capacitação para entregar um produto que não viole a IN60, que mostre que o processo está controlado, para o principal perigo, digamos, ou outros perigos associados que vêm dessa contaminação fecal que o Boazzi falou no começo, né? Muito importante, né? Então, a gente conseguir trabalhar junto nesse sentido, numa relação de confiança. Então, eu acho que a gente pode encerrar. Agradecer de novo o tempo de vocês, né? Para mim, uma satisfação. Esse realmente vai ser um dia que eu nunca vou esquecer na minha carreira. Eu também não. E eu obrigado por ter vindo, vocês, né? Sim. A importância dessa comunicação. Muito obrigado, colegas. Muito obrigado. Um abraço. Até logo.